Shalom, לכולם ישראליתים, Shalom לזרים של גלויים לב, Shalom לך. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os gentios de corações sinceros, e Shalom para você que está sempre ligado nos nossos estudos, na nossa live no Facebook, no Shabbat à tarde, e na quarta-feira, nos nossos estudos através do YouTube. Hoje eu estou fazendo uma gravação especial aqui, na hora do Shaharit, Shabbat. Quero mandar um Shabbat Shalom para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no Brasil, em Israel e em outros países da Terra. Bom, hoje eu quero falar sobre um item da Torá muito importante. Vai dar do pôr do sol de domingo para o pôr do sol de segunda, que é o Yom Teruah, ou seja, o dia do toque das trombetas, dia de alarido, toque do shofar. E eu quero convidar você para que acompanhe a leitura comigo em Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículo 23 e 24. E diz assim: E Yahua falou a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no primeiro dia do mês, vós tereis um Shabaton, um descanso, uma lembrança do sopro dos alaridos, do shofar, uma Mikra Kodesh no 7º mês. Vós não fareis trabalho servil nele, mas vós oferecereis uma oferta feita por meio do fogo à Yahua. Então, agora, do pôr do sol de domingo para o pôr do sol de segunda, nós vamos estar reunidos para nós celebrarmos esta ordenança que saiu da boca do Eterno. Na segunda-feira não fazemos nada, porque é um Shabaton, é um Shabat anual, um Shabat lunar. Bom, e estaremos tocando o shofar do pôr do sol de domingo até o pôr do sol de segunda. Né? Dia de alarido, dia de júbilo, jubilação, dia de alegria, conforme nossos pais fizeram no passado. Eu separei alguns trechos aqui, anotei, fiz algumas anotações para mim falar com mais clareza sobre esse importante mitzvah que acontece agora no 7º mês, justamente entrando para a colheita dos primeiros frutos da terra. Bom, o Yom Teruah, que é o dia do toque do shofar, dia do toque das trombetas, alarido, sopro dos alaridos, né? É a alegria dos guardadores do concerto eterno. Está lá em Lucas, capítulo 21, 28, quando Yahushua fala: quando vocês ouvirem os toques das trombetas, quando vocês ouvirem todas essas coisas, alegrai-vos, porque a vossa redenção, a vossa Geulá está próxima. E era no dia do Yom Teruah que tocava-se o shofar para despertar o povo, né, para saber que no final do Yom Kippur, a redenção de 50 e 50 anos, ela se aproximava. Bom, é um alarme, é um aviso para todos os outros. Por isso que o profeta Yoel diz: tocai a trombeta em Sião e despertai todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno está próximo. Zacarias 1, 14, 17, né? É um alarme, né? Então, chamado de Yom Teruah, dia do alarido, som grande, ou que chama a atenção, jubilação, dia de lembrança, lembrança para a vida e para a redenção. Bom,
no Kisê, né? No Yom HaKisê, o dia que o Eterno deixou para nós como uma lembrança, né? Na 7ª lua nova, em que o Sol, a Lua, as estrelas estão no processo de conjunção. Aleluia. E o Salmo 81:3 diz: tocai o shofar na lua nova, na vossa celebração, porque isso é uma ordenança do Elohim de Yaakov e um mandamento para Israel por concerto perpétuo. Bom, chamado também de Yomim Noraim, né, os primeiros dias, 10 dias depois do Yom Kippur. Bom, a questão importante é por que um Yom Teruah, né? Qual é a mensagem enviada pelo Yom Teruah do concerto eterno, né? Que é uma festa do concerto eterno. Não apenas para os guardadores da fé do concerto, mas para todos aqueles da humanidade, né? Que o Eterno fez um concerto para a humanidade, para os bons, para os pecadores, para o iníquo, para todos, para que possam despertar e fazer techuvá, arrependimento ao Eterno. O propósito do Yom Teruah é fácil de ser entendido, comparado com aqueles que começam o seu ciclo religioso, né, com datas diferentes, né? Nós vemos que as religiões, muitos vão guardar agora, é como se fosse o Rosh Hashanah, né, o Ano Novo, mas o Eterno, aqui vocês podem ver que o Eterno não fala de nenhum Ano Novo, ele só fala para nós tocarmos o shofar, né? Você não pode quebrar a sequência, né, que começou lá no mês de Abib. O Ano Novo para nós é o mês de Abib, Zahor, o Zoher, HaRodesh Abib, lembrai-vos do mês de Abib. Bom, então, infelizmente, né, e respeitamos, né, que os nossos irmãos do judaísmo, esperamos que o Eterno abra os olhos para que eles voltem para o concerto eterno da Torá, somente da Torá. Eles vão agora celebrar um Rosh Hashanah talmúdico, né, instituído pelo judaísmo rabínico pós-templo, entre o ano 100 a 500 dessa era, né? Mas a Torá, o Eterno fala do Yom Teruah, né? E eu quero frisar muitas vezes isso aqui, né, para que muitos possam voltar para o concerto eterno, conforme disse Davi. Davi falou: ó Eterno, justo, quando ouvirem falar dos teus mandamentos, eles se alegrarão. Aleluia. Então, espero que você possa se alegrar, você, minha irmã, meu irmão. Bom, então, essa sequência, essa sequência de calendário, quando você guarda uma outra festa, quando você celebra o Ano Novo, em vez do Yom Teruah, você quebra o concerto eterno. Você quebra uma sequência da agenda do Eterno. Você quebra uma sequência da agenda do Eterno. Aí sai tudo fora, né? E nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Respeitamos que guarda dessa forma, ou que guarda de outra forma, mas nós preferimos guardar o que saiu da boca do Eterno, porque Ele cobra muitas vezes dos nossos pais e cobra também de nós nesses últimos dias. Bom, então essa falta de sequência no calendário é responsável por muita confusão e ela, entanto, conduz para muito desentendimento da Torá, né? Que é o intento e o propósito do consertador que é o Eterno, né? Como ele especifica no concerto da sua Torá, o Yom Teruah, ele atinge o seu clima no Rosh Hodesh, ou seja, Rosh Hodesh Rashivi, é a festa do 7º mês, né? Chamada de dia primeiro do 7º mês, que é designado Yom Teruah,
pelo consertador e água, né? Ele diz, será, conforme nós lemos na Torá, será um dia de toque, de chofar, de alarido, né? De alarido, um sopro dos alaridos no chofar, uma micra kodesh no 7º mês. Aleluia. Bom, então, quais eram o propósito das Hamoedins? Cada desses Hamoedins envolve a agenda de trabalho do próprio Criador, uma agenda espiritual, né? Para cumprir duas coisas. Primeiro, resgatar o homem caído, né, da autoridade do adversário, do Hasatã, e assegurar a ele a sua liberdade, conhecida como salvação ou como livramento, né? Aleluia. E em segundo, restaurar, redimir esses salvos à sua original perfeição, conforme está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Não mais sujeita a Satã, ao pecado e nem à morte, né? Aleluia. Então, Yom Teruah, nós vemos que, seguindo esse evento da redenção, né, que também simboliza a primeira ressurreição, como está lá em Apocalipse 20, o Messias, o Mashiach Yahushua, e os remanescentes do concerto, os escolhidos, reinarão o mundo a partir de Jerusalém, está em Shaial 2, Miqueias 4. Então, o evento de redenção, a restauração da promessa para os guardadores do concerto, como expressado em Colossenses 1, 4, 4. Aleluia. 1, 14 e Efésios 1, 7. No qual, o Messias, nós temos a redenção e o perdão dos pecados pelo seu sangue. Bom, então é muito importante que nós guardemos aquilo que são da boca do Eterno. Aleluia. Né? Então, ambos esses eventos tomam lugar no mesmo dia chamado o Dia do Eterno, que é também conhecido como o último dia da semana. E o seu dia, o Yom HaShabbat, o sinal dado por ele. Né? Bom, o Yom Teruah, ele é uma mensagem de urgência, não somente para os guardadores do concerto, né? Por isso que toca-se o shofar. E o shofar era tocado só de acordo com os dias que o Eterno ordenou. Tocai o shofar lá em Bemidbar, Números capítulo 10, tocai o shofar nos dias da vossa alegria, no Shabat, nas Hamoedins, aleluia. Então, o Yom Teruah, ele é uma mensagem de urgência, não somente para os guardadores do concerto, mas para toda a humanidade, porque esse dia é o dia, né, do mês que tem um grande clímax dessa época, desse mundo, incluindo a culminação da autoridade de Satã para reinar a terra, que termina, né? E após completar os 6.000 anos, 120 jubileu, a terra novamente, finalmente, retorna à constituição do reino eterno, ao concerto eterno, à Torá. Aleluia. O som do shofar no Yom Teruah relembra a nós que é tempo de se arrepender, que o tempo de se arrepender está se aproximando. Aleluia. Está se aproximando. Como diz lá em Malaquias 3, 4, Sofonias 1, 14, 17, né? E que a tribulação, né? A realidade da tribulação para os vivos, os bons e os maus também, né? Ela será novamente vista, a diferença entre os justos e os injustos. Aleluia. Entre aqueles que servem ao Eterno e aqueles que não servem. Aleluia. Aleluia. Então, no Yom Teruah, nós vemos que o texto é longo, né, mas eu estou resumindo para que você possa entender, né?
lá onde nós lemos, né? Lá em Vaikra, Levítico 23, 23, 24, diz, fala aos filhos de Israel e diz, no 7º mês, no 1º dia do mês, vós tereis um descanso, a Zikaron Teruá, uma lembrança dos alaridos, lembrança da aclamação, uma Micra Kodesh, aleluia. Em Números 29, 1, o Eterno reforça, no 7º mês, no 1º dia do mês, vocês terão a Micra Kodesh, vocês não farão nenhuma obra, pois é o Yom Teruá para vocês. A definição de Teruá, se você pegar o dicionário Strong, você vai ver clamor, aclamação, barulho grande, né? Som de trombeta, som de regozijo, som de júbilo, né? Toque das trombetas, das Hatzotserot, aleluia, né? Aleluia. Alarme, aleluia. E barulho de alegria, triunfo, um alto clamor de alguma espécie. Foi por isso que lá em Yahushua 6:20, né, nós vemos um exemplo, né? E o povo clamou, e os Kohanim soaram o shofar. E veio, e aconteceu que o povo ouviu o som do shofar, e que o povo gritou com Teruá Gedolá, e o muro caiu, e assim o povo entrou na cidade, e cada pessoa, né, entrou e ali apossou da cidade. Em 1 Samuel 4:5 diz, e aconteceu que a arca do concerto chegou ao campo, e todo Israel gritava com alegria, grande alarido, e assim que a terra tremeu. Segundo Samuel 6,15, Davi e toda a casa de Israel trouxeram a arca do concerto, com teruá, com alegria, com clamor e com som de shofar. Aleluia, aleluia. Então tem mais ainda outras definições, mas eu quero ficar por aqui e que o Eterno lhe dê um bom Yom Teruá. Aleluia, aleluia. Um Shabbat Shalom com antecedência. Estamos entrando nas festas do 7º mês, temos já o Yom Teruá aí, do pôr do sol domingo para segunda, temos o Yom Kippur do dia 1 para o dia 2, e temos as festas das cabanas também já se aproximando. Shalom Lekulam, receba aí as brachot e o meu amor para todos os israelitas, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa, se tem diferença comigo ou não tem. O meu intuito aqui é reunir o povo de Israel. Foi para isso que o Eterno me levantou, né? Para juntar toda a semente de Israel. Aleluia. E dar meu parecer como um ancião no meio do povo de Israel, para que nós voltemos para a Torá de todo o nosso coração.